Que prazer poder recebê-los num ciclo tão diferente, depois de 8 anos ao vivo, presencial. Dessa vez, nós estamos inovando, fazendo o ciclo totalmente online. Eu queria dar as boas-vindas à Elaine, uma grande amiga, que fala com o coração, com empatia, com muito conhecimento e, acima de tudo, ela é muito sábia. Essa sabedoria faz com que cada encontro com ela seja inesquecível. Muito obrigada, né, pelo convite, né, pela alegria de poder estar aqui e pela responsabilidade de abrir essa semana tão tradicional aí pelo NAP e poder refletir junto com vocês um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. Acho que tudo que todo mundo está fazendo, aliás, o todo mundo mesmo, né, literalmente o mundo tem feito nesses últimos tempos, é refletir sobre isso que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo, né? Falar um pouco sobre as perdas da pandemia, sobre saúde mental na pandemia. E refletir o que foi perdido. Na verdade, nós perdemos nossas referências, né? Nós perdemos o nosso chão. Nós dizemos que foi o rompimento com o mundo presumido. O que é o mundo presumido, né? O mundo presumido é o que nos dá segurança, o que nos organiza, o que nos dá sentido. O mundo presumido é saber o que nós vamos fazer amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte, nos finais de semana, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Natal, no próximo ano. Mas, de repente, nós tivemos que ir para dentro das nossas casas, as crianças saíram da escola, os jovens, as pessoas saíram das escolas, todo mundo teve que ir para dentro de casa. É um prazer estar aqui e muito mais um prazer falar sobre a comunicação não violenta e dois pilares que eu considero de extrema importância, que é a gente falar também da consciência e do autoconhecimento nessa prática da comunicação não violenta. Comunicação não violenta, ela tem 4 componentes, né, que é a observação, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Só que para a gente entender um pouquinho como tudo isso se constrói e o que a gente pode fazer com isso, que a gente vai também usar da importância da consciência e do autoconhecimento. Eu sei que a gente está num momento de pandemia, nesse desafio do online, onde tudo está tão difícil, né? Eu disse, vamos focar no positivo, vamos focar, apesar de todos os pesares, né, no que esse momento está trazendo para a gente como oportunidade, como profissão, e também, mais do que nunca, talvez, a necessidade, né, de ajudar as pessoas diante desse cenário em que, infelizmente, estamos adoecendo, né? E isso não é diferente nas organizações. Então, os profissionais, técnicos, gestores, empresários precisam muito. Mas eu vejo também, isso que eu acho legal de compartilhar com vocês, que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a esse cenário que está tudo tão difícil e complicado, tem empresas que estão nos acionando para poder trabalhar desenvolvimento, para poder pensar em autoconhecimento, para poder pensar no perfil. Hoje eu vou conversar um pouquinho, né, sobre a saúde mental do estudante universitário, que é uma reflexão necessária e que muitas vezes esquecemos, né, acabamos deixando de lado e não falando muito sobre esse assunto. Vocês já pararam para pensar, né, o quanto o estudo, né, quando você fala, né, eu sou estudante de psicologia, você está falando, você não é o profissional formado ainda, mas você está em formação, né? Então você percebe o quanto o estudo ele é importante na sua vida. Quantas horas do dia você passa estudando ou até mesmo pensando sobre o estudo? O amor, ele é uma força muito importante. Do ponto de vista da constituição psíquica de um sujeito, ele é fundamental. Sem o amor, um sujeito não se constitui. Sem que a gente, em algum momento da nossa vida, seja amado, a gente pode, inclusive, nem sobreviver. Porque a gente, enquanto seres humanos, a gente nasce numa condição de dependência. E, depois desse caso, né, enfim, que eu vou discutir aqui com vocês, eu quero convidá-los, então, para a gente fazer uma pequena viagem nos conceitos de amor e de ódio.
hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui, para a gente poder pensar, para a gente poder discutir, né, tirar dúvidas, né, essa questão da dependência química, né, no setting psicanalítico. Hoje em dia a gente pode pensar que a questão das drogas, né, da dependência química, ela é algo muito presente no nosso dia a dia. Todas as esferas da sociedade, aí a gente vê muito isso presente de alguma maneira, de alguma forma. Seja pelo álcool, né, e ainda mais nessa época de pandemia, né, a gente tem a tendência, existe aí, né, uma tendência a gente poder se associar, né, se apegar mais à questão do álcool, já que a gente está em isolamento, né, mas seja pela questão do álcool, seja pela questão das drogas em si, ou algum outro tipo de vício, né, de compulsão, né, nós vivemos essa realidade no nosso cotidiano, e é óbvio, né, é lógico e é racional a gente poder pensar que, de alguma maneira, esse sujeito que tem um atravessamento por alguma questão relacionada a uma dependência vai chegar no nosso consultório. Então, vou falar um pouco sobre a importância da psicoterapia nas diversas fases da vida e pensei em dar ênfase na primeira infância, ainda antes dessa, na parte ainda da permanência do bebê no útero materno, e depois passando pelas fases do desenvolvimento, infância, vou dar umas pinceladas na adolescência, e daí gostaria de dar um pouco mais de ênfase na clínica do adulto maduro. Eu ainda sou de uma geração que veio do analógico para o digital, né? Eu peguei essa transição. As crianças de hoje já estão nascendo nesse mundo tecnológico e a gente precisa discutir como é que manter os direitos das crianças, então, nessa nova modalidade extremamente tecnológica onde elas nascem. O que a gente enxerga de errado, né, na internet? Será que ela existe só ali dentro? Ou dentro da internet nós temos somente um avanço na sua rapidez que ela chega, né? Na rapidez que ela se promove. Será que ela realmente só não reflete o mundo que a gente está vivendo? Então, eu quero poder trazer para vocês um risco, né? Vou arriscar a falar um pouquinho sobre esse mundo, como é que ele vai ficar, ou melhor, como ele já está ficando diante dessa pandemia. Poder mostrar um pouquinho para vocês que eu sou muito positiva, eu acredito muito que as coisas podem vir no mundo e vêm no mundo e acontecem na nossa vida, também para olhar para algo bom que possa estar mobilizando. Não quero jamais, em tempo algum, deixar de lado todas as perdas, em todos os sentidos, que nós tivemos com essa pandemia. As perdas financeiras, as perdas de pessoas, as perdas de sentido para muitas outras pessoas, enfim, muitas perdas que nós tivemos. Mas eu vou procurar pedir licença para vocês, para trazer também um pouquinho de ganho com isso. E a importância de a gente olhar para essa mudança que está aparecendo agora, durante, porque nós ainda estamos, né, durante, nesse mundo que está nos apresentando agora, nesse momento.